Quando for, você me dá um ok também. Foi, já tô na live. Tá live? Tá, beleza. Tá. Nervosinho. Tá. Foi. Só, peraí. Manda um link lá. Acho que agora vai, galera. Tá rodando pra vocês aí? Sim. Tá rodando. Beleza, vamos lá então. Começou, galera. Bom, boa noite a todo mundo. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo a gente ao vivo hoje nessa quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Eu sou o Arthur, eu sou aqui do time da Wari. Só para eu me descrever brevemente para vocês, eu sou o Arthur, um homem branco, barba curta, tô com uma camiseta azul. O meu fundo, ele é azul com o logo da Wari. E eu tô aqui com 3 pessoas muito especiais também. 3 pessoas do time da NTT Data. Eu vou apresentá-las para vocês bem brevemente, mas eu vou passar o microfone para eles também poderem se apresentar. Eu tô com a Andresa Moedo, que é líder de design aqui lá na NTT. O Gabriel Matera, que é executivo de UX Design na NTT Data. E a Renata Mello, que é UX Designer na NTT Data e também ex-aluna da Wari. Boa noite, pessoal. Obrigado por estarem aqui nessa live. Acho que está todo mundo muito empolgado para conhecer vocês. E, Andrés, quer se apresentar, por favor? Boa, fachada. Sou Andrés Amoedo, sou baiano, sou homem branco, cabelo mais ou menos curto, penteado pro lado com uma franjinha, um bigodinho honesto, uma camisa preta e no fundo, no fundo da tela aqui, né, tô basicamente em uma boa paisagem, com uma canoa, um mar aberto, escrito da NTT Data. Então, prazer estar aqui com vocês e poder trocar essa ideia, apresentar um pouquinho do programa. Enfim, então vai ser uma hora de muito prazer de estar falando com vocês. Legal. Vai. Posso me apresentar? Acho que, por favor, Renata, você primeiro. Deixa eu ver você. Tá bom, gente. Boa noite, eu sou Renata, sou ex-aluna da UARI, né, agora UX Design da NTT Data. Sou recifense, eu sou uma mulher parda, né, de cabelo médio, escuro. Eu tô com a camisa da Capitã Marvel. E no fundo, é o mesmo fundo do Andrés, né? Tem um mar enorme com a canoa lá atrás. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Gabriel Matera, sou executivo responsável aqui por UX Design na NTT Data. Eu sou branco, eu sou carioca, eu tenho cabelo branco, barba ala, estou também com o mesmo fundo parecido com o do Andrés e o mesmo fundo da Renata, né, com uma canoa, né, e um mar através de um pôr do sol. Né, estou vestindo uma camisa preta. Estou bem ansioso aí para o nosso bate-papo de hoje. Meu, cada um de um estado aqui. Incrível isso. Pessoal, obrigado. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Obrigado de novo por estarem participando. Andrés, o teu som está um pouquinho baixo quando você for falar, se puder. Só. Ou talvez pegar o microfone e colocar mais perto, ou falar um pouquinho mais alto. Só. Fechado. Pessoal, agradeço aí a todo mundo que está participando. Obrigado
pelo tempo que vocês separaram. Essa 1 hora que a gente vai ter junto é para poder apresentar a vocês a Wari, a NTT Data e principalmente, acho que está todo mundo aqui curioso para saber mais detalhes sobre o programa de bolsas que está com as inscrições abertas desde o dia 5 de fevereiro. Esse espaço vai ser para a gente apresentar a vocês o time da NTT, que eu acho que está todo mundo ansioso para conhecer mais como que é trabalhar na NTT Data, como que é o curso da Wari também, mas também para poder tirar dúvidas. Eu sei que no processo podem ter várias dúvidas, então a gente vai tentar esclarecer aqui as mais frequentes, para vocês também poderem fazer um processo mais tranquilo e ciente de todas as etapas. Bom, para a gente começar essa conversa, eu vou apresentar rapidamente a Wari, que é a EdTech da qual eu estou falando hoje em parte. A Wari é uma EdTech que foi fundada em 2018. Vou até passar esse slide aqui. Opa. Voltando para vocês. Espera aí, galera. Perfeito. A EdTech a Wari é uma EdTech que foi fundada em 2018. Para quem não conhece esse termo, EdTech, é um termo que faz referência a uma instituição de ensino que ensina tecnologia. Então hoje a gente trabalha com 4 vertentes de formações para o universo tech, para carreiras em tecnologia, e a gente faz um modelo de ensino inovador. Então, diferente de uma faculdade ou de uma pós-graduação, a gente trabalha com um ensino um pouco mais direcionado para habilidades de mercado. São cursos de 2 a 7 meses. Esses cursos trabalham nas vertentes de ciência de dados, design, programação e também gestão de produtos. O nosso mercado hoje ele é composto por pessoas que estão buscando uma transição de carreira ou profissionais que estão buscando uma especialização ou também empresas que estão buscando capacitar os seus times para desenvolverem um trabalho ainda mais assertivo em tecnologia. A Wari tem auxiliado o mercado de tecnologia tanto provendo talentos a esse mercado, já que o setor tech é um setor que tem um gap de profissionais gigantesco, que a tendência é ainda crescer nos próximos 3 anos. Então, formando alunos, dando abertura também com um programa desses de bolsas que a NTT está financiando para vocês, é uma chance que a gente tem de dar mais oportunidades, dar mais espaço para profissionais entrarem nesse setor em crescimento. Os nossos cursos, eu acabei de falar, são cursos voltados para o setor de tecnologia, mas quem quiser, dá uma olhada lá no nosso site, vocês conseguem ver todas as linhas de formações que a gente tem. Os cursos da Wari são cursos personalizados, ao vivo e com mentoria 1 a 1. Então, cada aluno tem aí mentoria com profissionais do mercado de tecnologia que vai acompanhar a tua jornada durante os cursos, tirando dúvidas, dando feedback e te mostrando o que de fato você vai encontrar lá na frente quando você entrar no mercado de trabalho. De uma forma geral, essa é a Wari. Para quem não conhece, bem-vindo ao Wari. Eu convido vocês a darem uma olhada no nosso site. E agora eu vou passar para o Gabriel falar um pouquinho da NTT Data também. Gabriel, com você. Opa. Tá no mudo, Gabriel. Como sempre, né? Nosso dia a dia de pandemia, de lives. Acho que boa noite a todos. Acho que comentar um pouco sobre a NTT Data. Aí. A NTT Data tem uma história bastante longa aí, né? Tem um histórico bastante grande aí por muito tempo. E vou ser bastante breve. A NTT Data hoje é a 6ª maior provedora de serviços de tecnologias no mundo, né? A gente tem uma sede em Tóquio, conta com mais de 140 mil profissionais no mundo e opera mais de 50 países, né? Hoje, aqui no Brasil, nós somos frutos, né, de uma aliança entre a NTT Data e a antiga Everest, né, que a gente fazia parte. E a nossa missão e o nosso foco era sempre levar a transformação e inovação aos nossos clientes, tanto da Europa quanto da América Latina. Hoje a gente conta com os nossos serviços, com nossos variados serviços, né, tanto numa visão de consultoria de tecnologia, consultoria de negócio, cybersecurity, data analytics, infraestrutura de TI, de tecnologia, operações digitais, entre outras, né? São tantos serviços aí que a gente consegue atender os nossos clientes, né? E a gente tem uma gama de setores que a gente trabalha, né? Então a gente consegue trabalhar com os nossos clientes em diversos setores, tanto os bancários, bens de consumos, energia, saúde, seguros, varejos, telecoms. Está bom meu som? Estou falando um pouco mais alto, consegui aumentar? Vocês me avisam, tá?
telecom, varejo, seguros, entre outros, né? Então a gente é bastante diversificados aí por em muitos setores que a gente trabalha e muitos serviços que a gente consegue fazer hoje aqui, né? E eu acho legal também comentar um pouco sobre as iniciativas de formação que a gente tem, né? E eu acho que um ponto entre vários que a gente tem no nosso dia a dia e durante todos os anos que a gente faz essas iniciativas aqui, interna e externamente, né? Alguns compromissos a gente gosta de destacar, né? Um deles é um que teve até no relatório do ano passado, né? Que é um dos compromissos da Agenda de 2030 da ONU, que a NTT Data investiu em informações dos nossos colaboradores internos, né? E a gente teve uma dedicação ali de mais de 700 mil horas de qualificação, né, de profissionais internos e mais de 400 horas de equipe externa, né, dentro de toda a NTT Data no mundo inteiro, né? Então, isso foi algo bem excepcional para a gente, né? Isso foi algo que entrou bastante alinhado com o compromisso que esse indicador tem para a nossa agenda de sustentabilidade, né? Isso é muito importante para a gente. Isso mostra aí o quanto a gente está bastante engajado, né, em focar na parte de formação, em focar na qualidade da educação que a gente vem buscando. E eu acho que essa parceria com a ARI torna isso possível também, né? A gente sempre poder influenciar e poder realmente ir atrás para a gente conseguir desenvolver várias formas de trazer esse modelo e esses objetivos, né? Eu acho que falando assim de boa, eu acho que de uma forma um pouco mais breviada, a NTT Data tem muita coisa para falar, poderia ficar aqui falando sobre a NTT Data por muito tempo, o André sabe disso, acho que a Renata também sabe, né? Mas a gente vai comentar um pouco sobre as nossas experiências aí que pela frente, né? Então acho que também não vou dar mais spoilers aí para a gente poder seguir essa nossa live, mas eu convido a todos aí a conhecerem os nossos sites, a entrar em contato também com a gente pelas nossas redes, né? Os nossos canais de comunicação aí e conhecer um pouquinho da gente. É condição, hein, pessoal? Tem que seguir a UAR e a NTT Data para prosseguir no processo. Tem que seguir. Com certeza. Ô, Gabriel, só uma pergunta que fizeram no Claro. chat. A NTT Data, vocês têm oportunidades também para o profissional brasileiro trabalhar no exterior ou vice-versa? Vocês abrem esse tipo de oportunidade? A gente abre bastante projetos, então tem bastante projeto que tem experiência, né? Que o profissional ele pode trabalhar do Brasil para projetos de fora, né? E a gente pode ser uma plataforma até de poder ter como indicação para poder realmente aplicar para vagas e poder aplicar realmente para vagas lá fora, né? A partir de trabalhar dentro do nosso escritório aqui do Brasil. Perfeito. Né? Eu acho que, falando um pouco mais agora entre a UAR e a NTT, Andrés, a gente ano passado a gente tem uma parceria que foi formada ano passado que permitiu a contratação de diversos profissionais para vocês em 2021. Você quer falar um pouco sobre isso e a gente já entra também Sim. no projeto? Boa, ótimo ponto. E um dos gatilhos que cria essa parceria é chamada Renata, que está aqui na live com a gente, né? Teve um momento de crescimento, diria, quase exponencial, de a gente aumentar o nosso time de UX, em que a gente estava ali com um time de aproximadamente 40 pessoas ali em 2019, e a pandemia também acabou também acelerando todo o processo de crescimento do time, por trabalhar de maneira remota e atendendo projetos de maneira não tão presencial assim, então fez com que a gente também conseguisse adquirir mais serviços. E com isso a gente precisava de um parceiro, né? Ou de alguma estrutura que nos ajudasse também a escalar um time com qualidade, com conhecimento. E a Renata, por incrível que pareça, foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei, vindo da UARI. Fiz a entrevista com ela, naquele momento eu sabia, né, fazendo um jabazinho da Renata, naquele momento eu sabia que a Renata estava pronta para a posição que a gente estava precisando, contratamos a Renata, e da Renata vieram tantas outras pessoas, vieram o Ricardo, enfim, vieram tantas outras pessoas, a gente começou a analisar esse volume, assim, poxa, olha, já entrevistamos e contratamos mais de 10 pessoas da UARI, está atendendo muito nossos critérios de qualidade, são pessoas que estão evoluindo muito rápido dentro da companhia em relação às entregas, ao diferencial que a gente gera para os nossos clientes ali no dia a dia, construindo produtos que realmente façam sentido para a comunidade econômica do país. Então, nesse momento, nasce esse programa que estamos continuando crescendo. Saímos de um time de 30, 60, 80
e atualmente somos mais de 180 profissionais só no Brasil. Então o time que cresceu de maneira muito exponencial praticamente. E o objetivo do programa nasce justamente disso, como é que a gente cria uma plataforma, uma estrutura através de parcerias, e a Wari é essa parceira, em que a gente consiga qualificar tanto o mercado. E isso muda também o nosso conceito quanto empresa, né? Antes a gente se via como NTT Data, empresa que contratava, né? E a gente vê também que o mercado está passando por um processo de formação, falta de investimento também através do governo. Então, as empresas também têm que ter essa responsabilidade social na formação. Então, isso muda nossa perspectiva como instituição de, ao invés de contratar, mas também temos uma responsabilidade social de formar pessoas. Porque é muito fácil, às vezes, a gente ficar sentado esperando que as pessoas venham até a gente já qualificadas. Também temos um dever social. Então, o programa nasce desses dois motivos ou causas. Por um lado, né, o crescimento exponencial, e por outro, a vontade de querer formar pessoas e ter essa ação mais social, inclusive também trazendo uma perspectiva de diversidade, que é um aspecto para a gente muito importante e fundamental dentro da empresa. Então, o programa nasce disso e teve até, inclusive, apostas aqui, né? Tipo, se a gente contrata mais de 10 pessoas da Wari, vamos pular de paraquedas, que ainda não pulamos, mas prometo que quem seguir tanto a Wari quanto a NTT Data, a gente posta depois o vídeo de pulando de paraquedas todo mundo junto. Mas teve até aposta. Não, posso estar pendente já, porque já passou desse número. Então agora tem que fazer. Bom, excelente, acho que foi excelente introdução sobre o programa. Isso já abre a porta para a gente poder falar mais sobre o programa que vocês que estão assistindo, estão participando, estão se inscrevendo. Como o Andrés falou, esse programa está muito alinhado com o objetivo da NTT Data de expansão, de crescimento, mas também de formação de profissionais e, obviamente, alinhado com diversidade. O projeto em si, ele dá a oportunidade para pessoas de diversidade se candidatarem e terem uma exclusividade no processo seletivo, mas a gente está fazendo um processo seletivo super democrático, a gente quer justamente estimular essa equidade durante todo o processo, inclusive durante o mini curso que todo mundo que está se inscrevendo está podendo realizar. Sobre o processo de inscrição, ele está ocorrendo no site do programa. Aliás, só quero fazer uma menção que hoje o Jefferson Michel, que é da Wari, está aqui também, cuidando do YouTube. Então, o Jefferson, por favor, Jefferson, se puder compartilhar o link do programa aí para a galera que não se inscreveu. A inscrição vai ocorrer através do cadastro que vocês vão fazer por esse site. Então, lá vocês têm todo o regulamento, toda a timeline do programa, todas as perguntas mais frequentes para vocês tirarem de dúvidas e aí iniciarem a inscrição de vocês. Esse projeto ele vai dar a chance de profissionais, 30 pessoas, receberem uma bolsa 100% gratuita para uma formação completa da Wari em UX e UI Design. O que vocês vão aprender? Vocês vão aprender praticamente todo o ciclo de construção de um produto do zero sobre a perspectiva de UX Design, entrando na questão de pesquisa de mercado, prototipação, wireframes, criação de persona, até a partes estratégicas de UX Design e design de interface, que é o que a gente chama de UI, User Interface. O curso está estruturado de uma forma que vocês consigam aprender isso gradativamente, então você não precisa ser um UX Designer para fazer esse curso. Se você gosta de design, se você acha que você tem afinidade com essa área, ou se está buscando uma transição de carreira e o design parece estar alinhado com o que você busca, tenta essa vaga, esse curso talvez seja para você, talvez seja a carreira que você vá ingressar daqui a pouco, e a gente vai te ajudar nesse processo. O curso ele vai ser estruturado com aulas ao vivo, então são aulas 2 vezes na semana, terças e quintas no período da noite. É mandatório que os participantes do curso tenham essa disponibilidade, além de mentorias. As mentorias vão ser em grupos, mas vocês vão ter mentorias 1 vez por semana também, para vocês desenvolverem um projeto de UX e UI Design nesses 3 meses. A ideia é que a gente consiga formar esses 30 profissionais nos moldes da Wari, mas também alinhados com a expectativa de contratação da NTT Data, já que nesse último ano a NTT recebeu mais de 10 profissionais vindos da nossa formação. O processo seletivo para o programa, o processo seletivo para a contratação posteriormente na NTT Data vai ser feito depois da formação. Então, depois que o curso terminar, esses candidatos terminarem os projetos, receberem as certificações, é que aí sim vocês teriam a chance de conseguir uma vaga na NTT, mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo slide. Deixa eu passar aqui, pessoal. Perfeito. Eu acho que aqui é uma dúvida que muita gente traz, até no processo de inscrição,
que é como é trabalhar na NTT Data? Ou eu sou um UX Designer Júnior, como é a carreira de UX Design na NTT Data? E acho que a Renata é a melhor pessoa para poder falar sobre isso. A Renata, ela é uma ex-aluna UARI e que foi, como o Andrés falou, contratada até por ele para ingressar no time. Eu passo aí para a Renata e para o Andrés também, obviamente. Então posso começar, André? Pode, fica à vontade, depois eu complemento. Tá bom, se vocês não estiverem me escutando bem, é só falar que eu tenho que falar um pouco mais alto. Mas enfim, né? Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra falar da UAR e da NTT Data, que são duas empresas assim que moram no meu coração e só gratidão, né, durante todo esse processo. Mas antes de falar um pouquinho, né, de como é trabalhar o dia a dia da NTT Data, só contar um pouquinho do meu processo até chegar lá, né? Porque a gente pensa que é fácil ou às vezes contar essa história acaba estimulando outras pessoas também. Mas eu sou do Recife, moro aqui no Recife, mas nem sempre morei aqui, né? Eu sou de uma cidade metropolitana, bem pequenininha, chamada Morena. E lá as oportunidades, tanto de estudo quanto de trabalho, não são tão boas, né? Então, toda a minha vida eu busquei essas oportunidades através do estudo, né? O estudo sempre foi uma parte muito importante da minha vida. Então, foi com o estudo que eu consegui algumas bolsas, né? Foi quando eu consegui a bolsa para entrar na faculdade. Então, eu fiz faculdade de publicidade com a bolsa 100%. Estudava aqui no Recife e morava em outra cidade. Então, tinha que pegar metrô, pegar ônibus todo dia para ir para a faculdade. Depois da faculdade, ia para o estágio. E essa era a minha vida durante a semana, né? Quando chegou no final da faculdade, eu sentia que eu queria trabalhar com algo diferente, trabalhar com outra coisa sem ser realmente a área de publicidade. E no percorrer do curso, né, a gente acaba aprendendo algumas coisas, como pesquisa, análise competitiva, personas, que são alguns assuntos, né, alguns temas que estão dentro da área de UX. E foi conversando com alguns professores que eu conheci essa área, né? Conheci o que era UX Design. Dentro dessa minha trajetória, eu fazia parte de um grupo de colunistas de design de forma voluntária. E nesse grupo de design, eles também faziam cursos. E foi o meu primeiro curso de UX Design. Então, ganhei uma bolsa. E naquela época era curso de UX, curso de front-end, curso de UI, tudo junto. Era um mês de curso, eu fui fazendo e vi que realmente era aquilo que eu queria, era aquilo que eu queria seguir. E quando eu fazia estágio, eu comecei a fazer estágio desde o meu começo do curso de publicidade. Eu tirava parte do dinheiro, né, para bancar transporte, para bancar o lanche, essas coisas, e outra parte eu guardava. E esse dinheiro foi juntando, juntando. Confesso que o meu objetivo era fazer um intercâmbio com esse dinheiro, né, no final do curso, viajar para o Canadá, mas por conta da pandemia isso não foi possível. Então eu me vi naquele momento indo para outro caminho. Já que meu objetivo era usar esse dinheiro para algo que me fizesse crescer, né? Eu, conhecendo uma nova cultura ou estudando, brigando de área, eu voltei um pouco sobre aqueles estudos que eu estava fazendo sobre o UX e na época eu já tinha entrado no site da UAR, já tinha conhecido, já estava ali namorando, né, o curso. Eu decidi, nesse momento, já que eu não vou para o Canadá, eu vou fazer o curso da UAR. E é uma responsabilidade, uma pressão muito grande, né, porque foi um investimento que eu fiz durante todo o período de 4 anos do meu curso, juntando tudo que eu ganhava no estágio para esse momento, né, para investir em algo que realmente valesse a pena. Então, é um pensamento, será que vale a pena mesmo? Será que isso vai me trazer bons frutos? Então, foi um risco que eu disse, não, eu vou tomar, porque eu acho que vale a pena. Eu vi aqui no site, eu vi os depoimentos, eu pesquisei, falei com pessoas, e realmente parecia muito alinhado com meus objetivos, né?
além de investimento assim, financeiro, ainda tinha investimento de tempo, porque era um curso intensivo. Então, estava na época do TCC, eu fazia TCC e tinha 3 aulas do curso por semana, além de mentorias. Então, era uma coisa muito, realmente puxada. Eu tinha que dedicar o meu tempo para isso. E foi uma decisão muito grande, né? Mas eu fiz e não me arrependo de nada, nada, nada mesmo. Desde os primeiras semanas de curso, eu vi que já me trazia um conhecimento muito grande, assim, uma mudança tanto quanto profissional, de estar estudando sobre o X, quanto pessoal. A gente tinha troca com outros estudantes que traziam outras trajetórias de vida, que a gente conseguia compartilhar nossos poucos conhecimentos. A gente tinha troca com um professor, que na época era o Fábio, né, que é o CEO da UARI, que era magnífico, né? E a nossa troca com o mentor, que vai acompanhar a gente mais próximo, né? Uma conversa 1 a 1. Então, nesse momento assim de experiência das primeiras semanas, eu já fiquei assim, poxa, se eu não conseguir, se eu não sair daqui com um emprego, não importa, eu já estou realizada, eu sei que com o tempo eu vou tentar melhorar e melhorar meu portfólio, estudar mais e me virar, mas que naquele momento o que eu já tinha conseguido, eu já estava muito feliz. E foi fazendo o meu projeto, né? A gente faz o projeto durante o curso, durante na minha época foram uns 3 meses. Fiz entrevista, fiz pesquisa, análise competitiva, fiz protótipo, testei. Então, todo aquele processo realmente de UX. E no final a gente apresenta esse projeto. E quem e uma das pessoas que estavam lá para assistir foi a Franciele, que ela é uma das líderes aqui dentro da NTT Data, né? Então, ela olhou meu projeto, ela viu a minha apresentação e no outro dia ela conversou comigo pelo LinkedIn, falando que tinha gostado muito do meu projeto, perguntando se eu queria ter essa oportunidade de participar da seleção. E naquele momento já foi um sonho, né? Ter esse feedback do projeto, de uma pessoa ter gostado, né? De outras pessoas também durante a apresentação terem também dado feedbacks positivos, eu já estava ali no céu. Então, quando a Franci veio falar comigo no LinkedIn no outro dia, eu fiquei assim, caramba, isso tá valendo a pena, né? Já valia a pena antes, então já tá no bônus, assim, no nível ultra hard, né? E depois, quando eu comecei a fazer o processo, como o Andrés disse, né, ele que foi a pessoa que me entrevistou, e eu já tinha essa paixão pela Awari, né, essa gratidão pela Awari durante todo esse processo, e foi no meio dessa entrevista que eu comecei a ter essa paixão também pela NTT Data, porque o processo foi tão transparente, assim, tão receptivo e tão acolhedor, que nem parecia que era uma entrevista, assim, como posso dizer, cheia de regras, que a gente tem que usar as palavras certas, usar as palavras difíceis. Não, eu me senti em casa, me senti como se estivesse apresentando um trabalho para um amigo, mesmo que seja uma pessoa que eu acabei de conhecer. Mas ele me fez sentir tão à vontade que aquele nervosismo de estar fazendo uma entrevista meio que foi embora. Então, a gente começou a conversar sobre como foi a minha trajetória, sobre o meu projeto, contando história passo a passo e conversando sobre outras coisas também. Então, acho que esse processo da Interdata é um processo muito humanizado, né? Quando eu saí da entrevista, eu já disse, se eu não passar, tudo bem. Essa foi a melhor conversa que eu já tive na minha vida. Então, tá de boa. Se eu não passar, tá de boa. Conversar com o André já foi o ponto-chave daquela minha noite, né? Daquele meu dia. E depois passou uma semana, né? Entraram em contato comigo, me ofereceram a oportunidade de trabalhar na NTT Data e eu entrei como design júnior. E aí que eu tive outra sorte, né? De conhecer o Gabriel. Meu primeiro projeto foi como o Gabriel sendo o líder lá, né? E às vezes a gente se pergunta, né? O que a gente aprende nesse curso? Será que é o que acontece no dia a dia? Será que a gente vai fazer todas as etapas? Será que a gente não vai ficar perdido? E eu posso dizer que o que a UAR entrega é realmente o que
acontece no dia a dia. Não de forma certa, não de forma assim, sequencial, mas que a gente vai utilizar todas as ferramentas, todas as metodologias, e que essas coisas que a gente aprende pode agregar muito mais. Por exemplo, a gente pode entrar no projeto que a maturidade de design ainda não é tão madura, e a gente resgata algo que a gente aprendeu no curso da área. Eu acho que isso aqui pode ajudar a aumentar a maturidade do design dentro dessa equipe. Então, a gente vai resgatando conteúdo que a gente viu em sala de aula, que a gente aprendeu com o nosso mentor, que a gente aplicou no nosso projeto, e vai passando isso para o dia a dia. Isso acaba agregando muito no time, isso acaba dando visibilidade no seu trabalho e na sua entrega. Então, essa questão de a gente se sente, né? Será que isso realmente acontece no dia a dia? Isso realmente era uma coisa que eu sentia muito. Mas o que eu aprendi na hora, eu posso dizer que eu consegui aplicar no meu dia a dia de trabalho. E agregou muito, assim, na minha vida. E como primeiro projeto, né? Como design júnior, a gente fica também pensando, será que eu vou ficar perdido? Será que eu vou ter ajuda? Principalmente por ser um trabalho remoto, né? A gente está em época de pandemia, a gente está trabalhando remotamente. Então, como vai ser esse diálogo? Como vai ser essa conversa com os outros da equipe? E eu posso dizer que também foi super, foi super de boa. Quando a gente entra na MP Data, a gente tem os primeiros dias de boas-vindas, de onboard, então a gente acaba sendo bombardeado de informações. Fica sabendo sobre o que acontece, sobre a cultura da empresa, sobre os portais que existem, né? Então, são muitas informações que a gente vai acumulando durante o tempo, né? A gente vai aprendendo a utilizar durante o tempo. E depois, quando a gente é imerso no projeto, depois desse tempo, né, de imersão à cultura da NTT Data, e a gente vai para o projeto, a gente acaba tendo outra imersão lá, né? A gente acaba tendo imersão de qual é o objetivo desse projeto, quais são os problemas que a gente tem para resolver, qual é o nosso planejamento, conhecer também a equipe, conhecer o cliente. Então, essa questão de, vou me sentir perdida, eu vou me sentir solitária, isso acaba ficando de lado. O time de design da Entity Data ele é muito unido, muito integrado. Então, pode ter certeza, se um fulaninho falar assim, não, chama Joãozinho no Teams. Se você falar, nunca falou com o Joãozinho na vida, nunca viu o Joãozinho na vida, procurarem no Teams e dizer assim, tô precisando de uma ajuda, você pode me ajudar? Tenho certeza que ele vai dizer, posso, e ainda vai ficar muito feliz em ajudar. É esse Ô, o nível. Renata, eu vou te cortar só um minuto para eu fazer uma pergunta, para fazer uma pergunta que mandaram no chat. E eu vou perguntar pro Andrés, pode ser? Uhum. Aliás, estão elogiando muito a tua história no chat. Estão achando incrível. Obrigada, gente. Andrés, aproveitando esse gancho da Renata de como é trabalhar, me fala bem brevemente, quando a gente passa os candidatos do programa para vocês, o que vocês geralmente avaliam? Assim como você avaliou o processo da Renata, o que vocês vão buscar nesses candidatos? Boa, ótimo ponto. Vou até dar um passo para trás rapidinho, que durante todo esse processo dessa bolsa de estudo, a FT Data vai estar acompanhando cada um de vocês. Estaremos perto também É um bom ponto. dentro dessa formação. Então, isso é muito importante, né? Não estaremos afastados só esperando vocês se formarem. Não, também seremos ali pessoas ativas dentro dessa formação. Mas pós-curso, né? Óbvio, né? Vai ter um processo seletivo de a gente querer entender um pouquinho do conhecimento do que vocês fizeram, o case que vocês geraram durante todo esse curso, porque terá um case gerado, né? Então, quais são nossos critérios que a gente vai avaliar dentro desse contexto, né? Principalmente são dois, o de hard skill e muito de soft skill, né? Às vezes tem pessoas que são muito boas tecnicamente, tem ali um senso estético muito bem apurado, tem uma base científica muito bem elaborada, olhando estratégias de design, mas também um soft skill da maneira como a gente comunica nossas ideias, como é que a gente tangibiliza os conceitos, como é que a gente faz, a gente articula todas as ideias dentro de um grupo de trabalho em equipe, enfim, são aspectos dos quais a gente também avalia porque é importante, porque ninguém trabalha sozinho na NTT Data, né? A empresa que se construiu com pessoas e segue sendo pessoas com pessoas. Então, o soft skill para a gente também é um aspecto muito importante. Então, de maneira bem rápida, o hard skill sim, vamos levar em consideração o senso estético, hierarquia da informação, a parte de gestalt, enfim, toda a teoria do design.
também a parte da estratégia de design, né, de UX, olhando a perspectiva de jornada, a definição do recorte do problema, enfim, mas também os soft skills, são aspectos que a gente vai estar levando em consideração, como se comunica, a linguagem corporal, a confiança na cadência da fala, como conecta ideias, enfim. Então, todos esses aspectos a gente vai estar analisando. Então, além da parte técnica, também se dediquem na parte de soft skill. Para mim, é uma das características fundamentais do novo profissional do futuro. Eu acho que eu queria adicionar um ponto que é um pouco do que até o Andrés falou, né? Acho que a parte técnica é algo que sempre vai ser talvez uma porta de entrada, vindo muito desse conteúdo inteiro que a Lari vai dar, acho que vai formar vocês, né? Mas vocês vão aprender muita coisa ainda pela frente, né? Eu acho que é uma carreira inicial, que é uma porta de entrada muito importante e que a parte técnica vocês ainda vão passar por muitas coisas, né? Pela frente. Acho que a Renata, quando entrou, também passou por muitas coisas novas, né? Já está aqui com a gente já há mais de um ano. Então, assim, não se preocupe, um pouco do que o Andrés falou, da parte mais de soft skill é bem importante, é algo que a gente vai olhar muito, né? Que não se pegue tanto na parte técnica, porque é algo que vocês vão, né, se adaptar, mudar, vocês vão aprender muitas coisas novas, e nossas partes técnicas sempre vão mudar, né? E sempre vão se readaptar, e sempre vão mudar com o tempo que vai se passar, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Essa pergunta, como é ser UX designer na NTT Data? Mas assim, se vocês puderem resumir, como que é mais ou menos o dia a dia assim do UX designer na NTT? Boa. Responde essa, você responde, Gabriel. Acho que a gente pode responder, acho que de várias formas, né? Porque acho que a ideia dessa live é a gente ter perspectivas diferentes, né? A gente tem lentes diferentes de cada tipo de UX designer, porque acho que cada um aqui está em tempos diferentes de carreira, né? E é um pouco do que a Renata dividiu com a gente a história dela, né? De carreira, né? Vindo da área, vindo de fora. Andrés aqui vai também dividir um pouco da carreira dele, talvez aí, né? De toda a NTT Data, a minha carreira aqui dentro, né? Eu acho que hoje em dia cada um está numa lente diferente de como ser um UX designer, né? Hoje eu tenho um cargo mais executivo, eu sou responsável pela a disciplina de UX design dentro da NTT Data também, né? Focado um pouco aí em alguns clientes específicos, né? E meu papel hoje é tentar olhar de uma forma mais de disciplina, de uma forma de como a gente evolui o modelo de condução e o modelo de oferta de UX design para os nossos clientes, né? Como a gente consegue oferecer para os nossos clientes algo que seja efetivo, algo que seja inovador, algo que seja diferencial, né? Quando eles procuram uma consultoria, né, de tecnologia, uma consultoria de serviço, uma consultoria de business, como a gente oferece isso usando o design, né? Como abordagem, usando o design como pensamento, usando o design como realmente esse diferencial, usando o UX, né, como essa plataforma, né? Então, hoje o meu papel como executivo, ele acaba sendo, eu acabo tendo essa responsabilidade aqui dentro, né? Entre outros também, como tocar alguns tipos de projetos, ser responsável por alguns clientes em si. Né? Aí, Andrés, também passo para você algumas partes de assim, responsabilidade. Em certo ponto, assim, a nossa trajetória ela é muito similar, porque você foi o quinto design da NTT Data e fui o sexto, né? E hoje em dia somos mais de 180, conforme a gente comentou. Na verdade, somos 193 hoje. 193. É gente pra caramba. Então, assim, eu gosto de dividir a minha atuação em três grandes momentos. O primeiro momento, eu entrei como júnior na empresa, né? Então, lá em 2000 e bolinhas, eu tenho 6 anos de empresa, então eu entrei como júnior e, assim, meu dia a dia era, eu preciso ajudar o meu cliente, né? Do qual eu tava ali no dia a dia, a construir o melhor produto existente. Então, minha tarefa era entender os objetivos de negócio, trazer uma metodologia que esteja alinhada com o tempo, com o escopo, com o objetivo que quer chegar, e essa metodologia ser conduzida, ir para o campo, fazer pesquisa. Eu já viajei ao Brasil, assim, já fui para o interior de São Paulo, conferir como é o processo agrícola para poder fazer uma solução que atenda toda a questão de sinistros, de seguro agrícola, enfim. Então, ia para o campo, fazer entrevistas, compilar esses dados, trazer para casa, estruturar esses dados, trazer o PO junto comigo para a gente pensar em possíveis soluções e depois aí seguir com todo o ferramental para chegar em uma solução, prototipar, testar e por aí vai. Então, eu digo que esse é o operacional de ser um UX design dentro da empresa. E depois vai para o segundo momento de ser coordenação, né, de ser o coordenador, em que eu já tinha um time e no qual o meu papel e responsabilidade ali era definir as diretrizes de qualidade que aquele time tinha que seguir.
em todos os ritos, desde a definição dos objetivos de uma necessidade, os critérios de qualidade das entregas a serem feitas, se todos esses critérios estão correspondendo com o que a gente em TT Data acredita do que é ser um designer, e por aí vai. Então, tive um momento de atuação, tive um momento ali de coordenação. E agora estou num momento muito mais de liderança, indo para um cargo de executivo, do ponto de vista que eu tenho que criar toda uma oferta de valor olhando dentro de um setor no qual estou direcionado, que é banking. Então, meu papel agora é formar novas lideranças. Então, é formar aqueles Andrés que estavam ali como coordenadores. Então, são três degraus, né, dentro desses meus 6 anos que foram constituídos dentro das oportunidades geradas pela companhia e os desafios que a TT também proporciona para cada um de nós. Exatamente, que eu acho que é um processo e é uma forma de carreira que a gente tem aqui, tanto da NTT Data, é uma estrutura que a NTT Data ela oferece, né, mas é também uma estrutura muito clara do designer aqui dentro da NTT Data, né, então você tem eu acho que essa perspectiva de você poder ir para construir uma área muito mais técnica, se você quiser se tornar um especialista, ou talvez uma área mais gerencial, né, se você quiser ir para uma parte mais de gestão, né. Um pouco do que o Andrés comentou, realmente é como ele falou lá no início, né? A gente tem histórias muito parecidas, né? Porque eu acabei entrando um pouco antes dele também, a gente foi construindo essa jornada aqui junto, né? E a gente está indo. Eu entrei também como pleno aqui dentro lá em 2016 e fui construindo a minha carreira aqui dentro e hoje, né, eu sou responsável por essa área que a gente cresceu junto e a gente construiu junto aqui, né? Andrés aí é um dos nossos líderes que faz parte. Tem uma pergunta ali sobre se a NTT Data tem um plano de carreira. Acho que pelas respostas dá para perceber, pessoal, que tem um plano de carreira e tem como vocês crescerem e evoluírem. Obviamente não depende só da empresa, depende muito do time de vocês, da tua dedicação, mas acho que está visível aí qual é a estrutura da NTT, o que eles oferecem também como oportunidade. Eu vou passar para o próximo, galera, só para a gente cobrir os slides do projeto, do programa em si, que eu acho que é onde o pessoal deve ter mais dúvida. No entanto, eu queria até, se vocês quiserem depois, pessoal, procurar a gente no LinkedIn, busca a gente lá e a gente pode, obviamente, ajudar vocês com mais informações, mas também, como a gente falou, seguir as redes sociais da Awari e da NTT vai ajudar muito a conhecer também as duas empresas. Bom, regulamento e prazos do programa de bolsas. O regulamento, ele está no site. Ele é um regulamento, de certa forma, pouco restritivo, tá? A gente busca por profissionais, vocês podem conferir lá depois, eu vou pedir para o Jefferson até colocar o link de novo do programa aí para vocês. Mas, pessoal, para você fazer parte ou para você tentar uma das 30 vagas, você precisa ser maior de 18 anos, você precisa ser um residente brasileiro, você precisa ter interesse pela área de design e você precisa também ter uma conexão à internet, já que as aulas são ao vivo e à distância. Então, esses são um dos regulamentos prioritários, assim, mas, por favor, confere lá os regulamentos, vê se vocês estão dentro desses requisitos e aí vocês podem seguir para o processo de inscrição. E como que se inscreve? Novamente, lá pelo site vocês vão ver os botões de candidatura. Vocês vão clicar lá, vocês vão entrar na plataforma da GUP, que é onde vocês vão fazer as etapas do processo. E por lá está tudo muito bem explicado, recebendo e-mails em cada uma das etapas. E vocês também têm acesso direto ao e-mail do time Awari. Quais são as 4 etapas do processo de inscrição? Essa é a parte mais importante que eu acho que a gente vai falar sobre esse programa. Sobre as etapas de inscrições, a gente tem a primeira etapa, que é a inscrição lá no site da GUP. Então vocês vão colocar lá o histórico profissional de vocês, nome, idade, de onde vocês são, todas as informações cadastrais. Uma vez que vocês fizerem o cadastro por completo, você precisa completar esse cadastro, vocês vão receber por e-mail, em até 48 horas, um link para o mini curso gratuito de UX Design da Awari. O que é esse mini curso? Já é o curso do programa de bolsas? Não. É um mini curso gratuito qualificatório. É um curso gravado de UX Design, que vai dar a vocês aí 3 aulas com um dos melhores instrutores que a Awari tem, que é o Fernando Cícero, sobre as bases do UX Design. Vocês vão poder fazer essas aulas, vocês vão ter atividades para fazer, e esse curso vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre o universo de UX UI. E ali vocês podem ver se é de fato uma área que vocês gostariam de se aprofundar, se vocês acharam muito difícil, se vocês acharam interessante.
E para você seguir no processo de inscrição, você precisa fazer as 3 aulas e as 3 tarefas do minicurso. Concluiu o minicurso? Perfeito. A Wari vai ter o controle disso e você então vai passar para a terceira etapa do programa, que é fazer um vídeo de inscrição de 2 minutos, um vídeo simples, nada editado, nada muito enfeitado, somente você e a câmera explicando algumas perguntas que a gente vai fazer para você, como o que o design representa para você, o que esse programa de bolsas representa para você, de onde você é, o que você faz atualmente. E esse vídeo é parte do processo de seleção. Uma vez que a gente avaliar esses vídeos, a gente dá sequência então para os aprovados seguirem para as entrevistas. Essas entrevistas vão ser feitas com a Wari, elas já estão sendo feitas, a gente já tem entrevistado algumas pessoas. E é uma entrevista muito rápida, muito simples, nada absurdo. É um bate-papo que você vai fazer aí com o time da Wari de 15 minutos, só para a gente conhecer você um pouquinho mais. Então a gente vai querer entender um pouquinho mais sobre a sua história, a sua trajetória profissional, o que você busca com o design, o que você já fez relacionado a design ou outras áreas. E a gente quer de fato conhecer você, então não fique preocupado quanto à entrevista. Ela é parte do processo. As informações mais importantes, elas estão lá no teu cadastro, elas estão no minicurso, você precisa fazer o minicurso. A entrevista é só para a gente conhecer você mesmo, tá? Uma vez que você é entrevistado, aí vocês podem ficar tranquilos, esperar até o dia 22 de março, que é quando a gente vai anunciar quem são os 30 bolsistas que vão receber essa bolsa. E também quem não receber a bolsa nessa oportunidade, a gente também vai anunciar, tá? Ninguém vai ficar desavisado. A gente vai avisar todo mundo do dia 22/3. Pontos importantes e prazos. As inscrições vão até o dia 5 de março. Então até o final da semana que vem, até sexta da semana que vem. Então quem não fez a inscrição ainda, tem tempo e vocês precisam ainda fazer o mini curso. Então corre lá para fazer a sua inscrição. Pontos importantes. Vocês precisam fazer o mini curso para seguir no processo e precisam mandar o vídeo de inscrição para também continuar. A gente avalia cada vídeo de inscrição e aí aqueles aprovados seguem para a fase de entrevistas, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, vão mandando aí no chat, que o Jefferson tá a todo vapor me mandando aqui as dúvidas também. Tem até um ponto que eu gostaria de comentar. Pode ir, André. Eu também estou acompanhando o chat e tem pessoas que perguntam, ou até mesmo tem receio de, pô, eu vim da biologia, eu vim do direito, eu vim da arquitetura, eu vim da engenharia. Gente, não importa, né? Acho que a transição de carreira em tempos modernos é natural, isso pode acontecer e deve acontecer. O mais importante é cada um construir a sua carreira profissional com uma coisa que ama fazer. Então, sim, a NTT assim, não olha o seu currículo do ponto de vista onde você estudou, o que é que você fez, se você tem que ser se você fez design, tem que ser literalmente um designer. Não, temos no time pessoas que estudaram veterinária, pessoas que estudaram administração, pessoas que estudaram biologia, porque também isso é uma maneira de a gente proporcionar uma diversidade de conhecimento, não só dentro de uma bolha de design. Então, assim, pessoas, se vocês estão inseguros, podem ir, se joguem, porque para a gente essa diversidade de conhecimento também é importante. Se você é de outro estado, venha também. Para a gente também é muito importante. E eu falo outro, a aderência como uma consultoria e os clientes que a gente atende, a gente acaba também aproveitando outros conhecimentos, né, de outras áreas, porque a gente atende todos os setores hoje em dia, né? Então imagine todas as interações que a gente pode ter com outros conhecimentos variados, né? E a gente acredita muito no design como realmente uma plataforma, né? Um modelo de pensamento, né? E não realmente uma habilidade única, né? Excelente. Até mesmo na UARI a gente recebe alunos de diversas áreas para fazer os cursos de UX. Arquitetos, biólogos, historiadores que estão buscando uma transição ou uma inserção no mercado tech. Então, não se limite à tua formação, tá? Por favor, dá sequência, tenta. Vai que essa é uma carreira que você não sabia, mas que de fato pode ser a carreira que vai mudar aí a tua vida. Uma pergunta que fizeram, o Vitor, qual o critério da escolha das 30 pessoas? O primeiro critério, Vitor, é cumprir todas as etapas do processo de inscrição, tá? Então você fazer o minicurso, mandar o vídeo, fazer a entrevista. A gente está buscando fazer um processo super inclusivo, tanto que o minicurso já dá a vocês até um certificado, mas a gente vai buscar por aqueles profissionais, a gente vai avaliar o momento de carreira de cada um, a entrevista, a gente vai entender um pouco o que o design representa para aquela pessoa, por que ela quer ingressar numa carreira como design, por que ela gostaria de trabalhar na NTT Data e quais as perspectivas de carreira que essa pessoa traz. Então a gente, nas conversas que a gente for fazendo, no processo seletivo em si, a gente consegue avaliar esses critérios
e, obviamente, com um foco também em diversidade. Parte das bolsas vão ser destinadas à diversidade, à equidade social. Então, esses são os critérios do programa em si. E uma pergunta que eu quero fazer para o Gabriel, a gente tem 5 minutos, deixa eu só ver se a gente tem um outro slide aqui, pessoal. Senão eu já faço essa pergunta. Ah, tá. Rapidamente a timeline do programa, para quem ainda não viu, tá lá no site. A gente está aqui hoje, né, 24/2, a live do programa. As inscrições começaram no dia 9 de fevereiro, se encerram agora no dia 5. Dia 11/3 a gente encerra as entrevistas e 11 dias depois, no dia 22 de março, a gente anuncia os 30 aprovados e também quem não for aprovado nesse processo, a gente também vai anunciar, tá? Dia 31/3, final do mês que vem, inicia a formação em UX UI Design de 3 meses, que vai ser parte dessa formação desse programa. E terminaria no dia 21 de junho de 2022, aí já formando 30 UX UI Designers com cases, com portfólio e quem sabe prontos para ingressar na NTT Data. Gabriel, uma pergunta bem rápida. Caso o profissional consiga a bolsa, consiga concluir o curso e consiga fechar um contrato de trabalho na NTT, esse profissional trabalharia remotamente, híbrido ou presencial? Vocês conseguem responder essa pergunta? Hoje a gente tem algumas formas de trabalho, tá? Hoje a gente tem um trabalho, a gente tem alguns modelos de trabalho híbrido, a gente tem um trabalho home office, a gente tem um trabalho teletrabalho também, né? Isso vai da especificação da onde a pessoa se encontra, né, no território brasileiro. Então, às vezes, dependendo dessa opção, a gente vai discutir no momento da contratação, o que é melhor para cada um. Entendeu? Existem algumas burocracias que a gente decide na hora desse fechamento desse contrato em si. Então fica aberto, a gente tem todos os modelos de trabalho hoje em dia, né? Hoje, acho que o que a gente menos faz ainda é o presencial full. Né? Perfeito. Pessoal, um ponto que eu quero trazer aqui sobre o processo seletivo também, cumprir todas as etapas é mandatório para o processo seletivo. Se vocês não conseguirem uma bolsa no dia 22 de março, fiquem tranquilos, tá? Em menos de 6 meses, essa é a segunda oportunidade de bolsas que a gente abre aqui na UARI, em menos de 6 meses, e a gente pretende abrir mais oportunidades. Então, continuem tentando, o processo ainda está aberto, a gente está avaliando cada material, cada pessoa, cada entrevista que a gente está fazendo. Então, tentem ainda se inscrever, tentem fazer o mini curso. E a galera já está postando o certificado do mini curso lá no LinkedIn também. É uma super oportunidade para vocês também conseguirem depois avançar nessa área. Então, continuem se inscrevendo. Tem mais perguntas aqui? Deixa eu ver, pessoal. Vamos lá. Tem algumas perguntas referentes a salário. Sobre salário, pessoal, acho que a gente recomenda que vocês considerem um salário de um profissional, um salário médio de mercado de um UX Designer Júnior, acredito, Gabriel, Andrés. Isso, exatamente. Um salário médio para essa profissão. Obviamente, a NTT ela vai estar avaliando, como eles falaram, todo o caminhamento desses alunos durante a formação. Então, os critérios para contratação vai ser a performance no curso, presença, os cases que vocês vão fazer, as atividades e, obviamente, depois o processo seletivo para a NTT Data em si. Então, mas essa etapa tá lá para julho, então assim, pessoal, tem muita coisa até chegar lá. Ainda temos o processo seletivo, temos o curso em si, que eu acho que é a parte mais importante desse processo. A Renata em si explicou para vocês a importância que o curso da UARI teve para ela, sem ela saber a oportunidade que ela teria em breve, na apresentação do projeto dela. Então, assim, acho que o foco principal agora é a formação, é o estudo, é a tua dedicação, tanto no mini curso, quanto depois nos 30 aprovados para o curso oficial. Bom, os avisos finais, prazos, dia 5 de março, pessoal, sexta que vem acaba as inscrições desse programa com a NTT Data. O minicurso da UARI também, ele é oferecido por 7 dias para quem se inscreve, então vocês têm que fazer aí em uma semana as 3 aulas gravadas. E a oportunidade no futuro é essa que eu falei agora há pouco, a gente abre programas de bolsas, nos últimos 6 meses, 2 programas. A NTT também, lá no início, o Andrés falou sobre essa perspectiva que eles têm de formação profissional, não só de contratação. Então, obviamente, durante 2022, acredito que a gente tenha mais oportunidades surgindo para vocês. Então, fiquem sempre atentos aí às nossas redes, ao site da UARI,
ao LinkedIn, ao site da NTT também. E, por hora, é isso. Eu acho que essas são as principais dúvidas. Quantas pessoas são contratadas ao final do curso? A gente não definiu ainda, a NTT não definiu exatamente esse número. Vai depender muito, Thalissa, da performance de cada aluno durante a formação. A NTT acredita, André, que vocês queiram contratar todos, mas obviamente vai depender muito de cada um durante o curso. Das 30 bolsas, queremos contratar 60. Essa é a meta. Essa é a meta. Uma dúvida do Gustavo. Onde fica o escritório da NTT Data Brasil? Nossa, talvez São Paulo, Colômbia, Peru, Espanha, Estados Unidos, México. É isso, assim. A gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente está no modelo home office, né? Então a gente não tem um local de trabalho fixo para mais trabalhar. Então nossos modelos de trabalho estão bastante home office, ou dependendo de qual cliente a gente trabalha, acaba trabalhando dentro do escritório do próprio cliente ou no modelo do cliente, né? Que a gente trabalha em si. Então a gente está assumindo esse modelo para o futuro também, né? A gente não vai ter uma sede para trabalhar, de certa forma. Perfeito. Pessoal, quero, antes de finalizar... Mas, de qualquer forma, a sede fica em São Paulo. Obrigado a todo mundo que está aí assistindo e quero deixar aqui dúvidas, vocês podem escrever para a gente, parcerias@wari.com.br. Quero deixar meu agradecimento especial para a Renata, para o Gabriel e para o Andrés, que estão aqui trazendo um pouco da perspectiva da NTT para vocês todos conhecerem. E eu quero agradecer também, em nome da Wari, todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que está participando do processo seletivo. Pessoalmente, tem sido uma experiência incrível para mim também poder conhecer algumas pessoas que eu tenho entrevistado já e mais outros membros do time Wari também. Então, quero agradecer a todos que estão dedicando esse tempo, que estão se empenhando no mini curso e que estão tentando conseguir uma dessas 30 bolsas. Obrigado por estarem aqui hoje também. Andrés, Gabriel e Renata, se vocês quiserem também se despedir. Por favor, André. Boa. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui também na live, né? São quase 300 pessoas aqui que têm sonhos, desejos, e a NTT Data ser uma empresa que possa proporcionar isso, para mim é uma realização pessoal. Então, contem comigo também, por mais que, caso não dê certo também aqui no processo seletivo, haverá mais, mesmo assim, fico à disposição das redes sociais para dar mentoria, direcionar alguns caminhos, porque acho que a gente tem esse dever social também de estar ajudando todo mundo. Então, muito obrigado por todo mundo estar aqui, é um prazer e espero rever vocês aqui na NTT Data. É isso aí, pessoal. Acho que também agradeço a todos, tá? Em nome da NTT Data, em nome do pessoal de UX aqui dentro da NTT Data também. Muito obrigado pela parceria também, Arthur, aí. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo espaço, obrigado. E vamos nessa, estamos começando, né? Acho que você mandou o timeline aí, tem muita coisa. Pelos números que a gente tem de inscrições, o número que está indo, a gente vai ter bastante trabalho, vai ser bem legal. Estou bastante ansioso aí para saber os próximos passos. Obrigado a todos. Obrigada também, pessoal, pelo convite de estar aqui representando a NTT Data, um pouco da Wari também, né? E dizer que não desistam, gente. Quem quiser falar comigo nas redes sociais, também estou à disposição. O caminho é longo, mas o processo é bem gostoso, então aproveitem bastante. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Jefferson, que está aí também nos bastidores ajudando a gente. Valeu, Jefferson. Obrigado. E obrigado a todo mundo que está assistindo. Bora se inscrever, bora terminar o processo. E boa sorte. Boa sorte a todos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Deixa eu encerrar aqui. Foi.